Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fica até difícil pregar agora. Mas nem era para mim estar aqui pregando para vocês. Pode até fazer no fundo para ficar mais emocionante, né? Porque realmente não cabe no coração a tamanha responsabilidade que é pregar em um rebanhão. Saímos daqui mais de meia-noite. Cheguei em casa quase 1h da manhã, como foi dito pela Leandete. A gente é o primeiro a chegar e o último a sair. Cheguei em casa, o telefone estava descarregado, nem coloquei para carregar, porque senão você vai querer olhar as fotos, né, que já foram registradas no dia de ontem, já foram postadas. Eu nem carreguei o celular. Deixei só carregando, não liguei. Aí de manhãzinha eu tinha que vir aqui para o salão para poder abrir o pessoal, dar uma organizada aqui, dar uma limpada. Então eu recebi uma mensagem do Frei Anchieta. Quando eu vi um áudio de mais de 2 minutos, eu já imaginava o que poderia vir, né? Quase 3 minutos de áudio. O Frei Anchieta, mais o nosso irmão Rubens, da Renovação Carismática, eles estavam em Niquelândia ontem, né? Pregando num retiro. E quando eles retornaram para a sua cidade, já, né? Para Anápolis ali, o carro do Frei quebrou. Então, já era de madrugada, ele não sabia a quem recorrer, apenas a um socorro para poder trazer o carro dele até Anápolis. E ele me contava isso no áudio. Estava ansioso para amanhecer logo, para que ele pudesse correr atrás de um carro, pedir um carro para alguém, para que ele pudesse vir estar conosco nesse encerramento. Ele me dizia: Bruno, eu queria tanto estar com vocês. Eu fiz de tudo, eu liguei para o padre, me arruma o carro. Ele me disse que não tinha como, porque a paróquia tinha 3 carros e 2 carros estavam em missão. Tinha apenas o carro que era do próprio padre, que ele iria celebrar hoje nas comunidades rurais. E ele, desesperado, ligou para o Moisés, que é o coordenador da renovação a nível diocesano de Anápolis. Falou com Moisés também não tinha como socorrê-lo. E foi dizendo para mim: Bruno, eu não sei o que eu faço, meu irmão, eu estou tão triste, tão magoado. Eu falei para ele: meu irmão, fique em paz. Fique em paz. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Se não for dessa vez, vai ser de outra. Porque Deus, Ele não erra, Deus, Ele não falha. Deus tem um propósito para esse dia. Como eu disse, não era para mim estar pregando para vocês, porque estava nessa coordenação, nessa organização, tantos detalhes, às vezes alguns detalhes ainda passam despercebidos, às vezes algumas coisas ainda não estão perfeitas. A cada ano a gente procura melhorar mais. A gente sempre anota os detalhes que precisam ser melhorados. Eu só dizia para ele: irmão, fica em paz. E ontem eu falava para o padre Renato, ele estava sentadinho ali, eu não tinha visto ele ainda. Eu falei: padre, era quase 6 horas, que bom que o senhor veio. Ele: por quê? Porque se o senhor não viesse, sabe quem iria pregar? O coordenador. É assim que funciona. De última hora acontece qualquer imprevisto, nós temos que estar preparados. Nós precisamos estar em ordem de batalha, porque nós vivemos no mundo espiritual, aonde o inimigo ele quer nos derrotar, aonde o inimigo ele quer nos derrubar, mas a graça de Deus é tão grande. O Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso. E eu não estava preparado. Para vocês verem, eu sempre passo os temas das pregações um mês antes. Esse tema que eu vou pregar para vocês, ele foi rezado em outubro do ano passado. Então, assim que eu recebo da minha diocese o tema do retiro de carnaval, e eu começo a me colocar em oração junto com o nosso núcleo de oração, para assim o Senhor já colocando no nosso coração quem nós vamos chamar para estar conosco. Quando então essas pessoas já estão reveladas, eu encaminho para eles os temas. E eu não tinha preparado nenhum tema. Ao contrário, o tema que foi pregado ontem pelo padre Renato, eu preguei ele no grupo de oração Renascer, no início, né, deste ano, quando eles retornaram. E que nenhum outro há salvação. Então eu já tinha pregado sobre esse tema. Então hoje eu recebi essa notícia, eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E essa notícia não foi só para mim não, porque eu já logo comecei a rezar
porque são 2 pregações hoje. E o Senhor, e agora? Coloca no meu coração, quem que vai conduzir essa palavra, Senhor? E não vinha ninguém, a não ser eu e mais um irmão, que logo eu liguei para ele, já contei para ele a situação, e ele logo se colocou à disposição, que é por isso que o servo tem que estar à disposição, o servo tem que estar em ordem de batalha, porque nós não sabemos o que pode nos acontecer. Então é preciso estar na graça de Deus, meus irmãos. É preciso estar vigilantes o dia inteiro. Vigiai-vos, pois não sabemos quando virá o dono de tudo. Já imaginou se eu falasse, eu não vou pregar, não tem ninguém para pregar, iria ficar sem a pregação, simplesmente iríamos louvar, iríamos invocar o Espírito Santo, ele ia agir? Sim, ele ia agir, porque ele age onde ele quer. O Espírito Santo de Deus sopra onde ele quer, não há obstáculos para impedir a ação do Espírito Santo de Deus. Eu me coloquei em oração durante esse momento que eu recebi essa notícia, e logo em seguida, mais uma vez, ele mandou mais um áudio, o Frei. Eu falei, Frei, fique em paz, meu irmão, eu queria tanto sair, mas não foi dessa vez, Frei, tranquilo, vai ter outras oportunidades. Então esse é o motivo por ele não estar aqui. Nem o Frei, nem o Rubens, nem as irmãs que iam vir com ele. E o tema, meus irmãos, para essa pregação, é um tema aonde me move muito, é um tema aonde o Senhor fala muito no meu coração, é um tema que vai encher o nosso coração de muita alegria, porque assim, o coração daqueles que estavam junto com a Nossa Senhora no cenáculo ficaram cheios. E o tema da nossa pregação é: ficaram todos cheios do Espírito Santo. Repita comigo: ficaram todos cheios do Espírito Santo. Como em Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos e eles receberam esse Espírito Santo. Mas como assim ficaram cheios do Espírito Santo? Para que possamos entender melhor, quem está com a palavra de Deus, pega comigo lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quem não trouxe a sua Bíblia, guarde em seu coração. Vou falar mais à frente, não vou nem adentrar sobre esse detalhe, que eu vou pregar isso sobre isso aqui para vocês, sobre as suas e as nossas prioridades. A nossa prioridade para esse rebanhão é simplesmente de rezar. Foi por isso que eu falava, para que ninguém se levantasse e fosse lá para fora, porque nos dias anteriores, 3 dias, partiu muito no meu coração, quando eu vi muita gente lá fora, enquanto o pregador estava aqui pregando, estava aqui rezando, estava aqui se desdobrando, e pessoas batendo papo lá fora, sentado, conversando, até mesmo no fundão aqui, fizeram uma rodinha, começaram a conversar. Gente, quais são suas prioridades? Todo cronograma tem os seus detalhes, tem os momentos de oração, momento de louvor, momento de intervalo. Tudo tem o seu tempo. E por que não dar o seu tempo para receber a graça? É por isso que muitas pessoas saem de um retiro de carnaval como esse, piores do que entrou, porque não se abriu a graça de Deus. A graça de Deus passou e você não viu. Por quê? Porque você estava disperso. E para que possamos entender o que é ficar cheio do Espírito Santo, o próprio Jesus, lá em Atos dos Apóstolos 1, 4, diz o seguinte: e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, a minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então é a promessa de Jesus. Jesus, antes dele ir ao céu, Jesus, antes de ir sentar à direita do Pai, ele chamou os seus discípulos, ele chamou os seus e falou para eles: não afaste de Jerusalém, há uma promessa, vocês ficarão cheios do Espírito Santo de Deus. E assim vai se cumprir. Mas vira a página da sua Bíblia em Atos 2. Esse é o cumprimento. Depois que Jesus anunciou para que eles não afastassem, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
E de repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Então, meus irmãos, foi uma promessa. E quando Jesus faz uma promessa para nós, Jesus não nos decepciona. Jesus cumpre a sua promessa. E qual é a promessa que você fez para Jesus? Qual foi a promessa que você fez para Jesus, meus irmãos? Você falou para Jesus: eu quero me colocar ao seu dispor. Jesus, eu me coloco até eu servir. E você está servindo ao Senhor realmente? Talvez quando você falou no ano passado no rebanhão, porque sabemos que no rebanhão, esse momento de graça entre nós, o Espírito Santo age, e nós ficamos com o coração cheios. Mas se você não alimentar ainda mais o seu coração dentro do grupo de oração, você vai esfriando, e aquela sua promessa para Deus vai esfriando também. Quando você se dar conta, você está distante de Deus mais uma vez. Então a palavra de Jesus, quando Jesus falava: não afaste de Jerusalém, eu digo para vocês: não afaste da nossa igreja, não afaste do seu movimento, não afaste daquilo que o Senhor colocou em suas mãos, porque há muito é dado, muito mais ainda será cobrado. Isso eu trago no meu coração desde o dia que eu fui eleito ano passado para ser coordenador. A coordenação da renovação a nível de cidade, ela dura 2 anos. Eu estou no meu 2º ano, podendo ser reconduzido mais 2 anos, mas cabe isso ao Espírito Santo, não cabe isso a nós. É o Espírito Santo que sopra e escolhe quem Ele quer. Como eu dizia, não tem obstáculos para o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele rompe todas as barreiras. Quando Ele faz essa promessa, Ele cumpre. Jesus, em toda a sua missão aqui na terra, Ele fez sempre o bem. E Ele sempre vai cumprir. Por mais que você não acredite, por mais que você duvide da graça dEle, da abundância dEle na sua vida, a graça dEle acontece, meus irmãos. Eu sou prova disso. Como a Leandrete dizia: vocês não sabem dos meus problemas, também não sei dos seus problemas. Se eu fosse agir pela minha razão, se eu fosse agir pelo meu desejo, nem aqui eu deveria estar. Tantas tribulações, tantos problemas, tantas dificuldades no matrimônio, dificuldades na saúde, mas nada disso me afastou de Deus, porque Deus deu um propósito para mim. Deus entregou nas minhas mãos esse cajado, e o meu lema durante esse tempo foi a unidade. Nós começamos em 2024 com 2 coordenadores de cidade. O ano passado, apenas um coordenador de cidade, é assim que deve ser. Mas esse ano estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Quando eu fui eleito coordenador, eu apenas pedi ao Senhor: Senhor, dê-me a sabedoria de Salomão, porque eu não sei para onde ir, eu não sei aonde recorrer, eu não sei o que fazer. Como então coordenar uma cidade? Não é fácil. Não é fácil coordenar nada. Não é fácil muitas das vezes coordenar nem dentro de casa. Imagine coordenar uma cidade. Mas é preciso mais uma vez dizer para vocês: sejamos vigilantes ao que Deus nos pede. Não pensem vocês que Deus esquece daquilo que Ele confia em nós, não. Você com seus dons aí, dom de pregação, dom de intercessão, dom da música, vários dons espalhados por esse cenáculo aqui. Deus, Ele vai pedir para que você preste conta de todos os dons, todos os talentos que Ele confiou para você. E eu pergunto para você: você está realmente fazendo a vontade de Deus? Você realmente tem cuidado do rebanho de Deus? Você realmente tem cuidado dos dons, dos talentos que Deus confiou para você? Porque se você não está cuidando, tome muito cuidado, Deus vai cobrar.
Deus é justo. Ah, mas Ele é misericordioso. Ele é misericordioso, mas Ele não quer ser passado para trás. Lembra na passagem do Evangelho, quando aquele discípulo, aquele infiel, ele enterrou os talentos e os dons? O patrão falou o que para ele, né? Afasta-se daqui. O que Deus vai falar para você o dia que estiver frente a frente com você? Cadê os dons que eu te dei? Ah, mas eu não sei pregar. Eu também não sabia pregar. Ah, eu não sei louvar. Eu também não sabia louvar. Mas foi dito durante esses dias aqui: pedi a quem? Pedi ao Espírito Santo, e Ele concederá. E é o Espírito Santo que concede a nós os dons. É o Espírito Santo que nos dá os talentos. É o Espírito Santo que enche o meu e enche o seu coração, para que assim possamos transbordar da graça dele. Quando eu falava de prioridades, qual tem sido a sua prioridade? Você tem dedicado o seu tempo de oração? Você tem se colocado diante de Deus dignamente? Você tem colocado-se diante de Deus realmente com humildade? Eu ouvi o pregador Eudes esses dias falando. Eu não vou nem perguntar para vocês quem trouxe a Bíblia, porque eu tenho certeza que a maioria não trouxe. Mas se eu perguntar quem trouxe o celular, todos trouxeram o celular, vão levantar a mão. E se eu dissesse para você, se você tivesse esquecido o seu celular em casa, eu tenho certeza que você iria voltar na sua casa, pegar o seu celular e vir para o encontro. Mas você esqueceu a sua Bíblia e você, não, eu pego no meu celular. Não, a palavra de Deus é insubstituível, meus irmãos. Temos que estar com ela em nossas mãos aqui, em matéria concreta. Não simplesmente em um celular, porque ele pode descarregar, a internet pode falhar, pode dar alguma coisa errada e você não tem acesso à palavra. As pessoas estão vivendo no comodismo, as pessoas estão vivendo no improviso, e nós não devemos viver de improviso. Deus não vai se improvisar para salvar nós, não. Deus não vai improvisar para dizer, não, vou dar um improviso aqui para que você possa entrar. Não, nem a mãe de Jesus não vai fazer isso. Nós sabemos que Ele está na porta lá também do céu, né? Mas ela não vai nos pegar e jogar lá dentro, não. Ela faz o papel dela, ela intercede, ela acolhe, ela cuida, mas ela não vai nos salvar. Mesmo que ela tentar improvisar alguma coisa para convencer o seu filho, não vai. Ela vai até pedir por nós, mas cabe a nós tomar uma decisão. Cabe a nós saber qual tem sido a nossa prioridade. Qual tem sido a sua prioridade, meus irmãos? Você é um desses que deixou a Bíblia em casa? Lembrou da Bíblia? Não, vou voltar não. Mas talvez você esqueceu o celular e você voltou e pegou o seu celular e veio para o encontro. Fique isso como um alerta para nós. Fique isso como um ensinamento, não meu, mas do Espírito Santo. Porque no momento em que nós estamos chamados aqui para frente, para louvar, para pular na pipoca, né? Para clamar o Espírito Santo, ninguém fica lá fora, todos caem aqui para dentro. Mas quando vem aqui um pecador pregar para vocês, porque eu sou o pecador, e eu luto todos os dias pela minha conversão, pela minha salvação, e a salvação da minha família, porque não é fácil abdicar-se de tantas coisas, para dedicar-se ao serviço do Senhor, mas é preciso todos esses detalhes aqui. Muito chegou até mim, nossa, mas ficou bonito. Eu sempre falo, para Deus temos que dar sempre o melhor. Eu aprendi isso lá na comunidade Mel de Deus, a qual fui vocacionado, eu e minha esposa, por alguns anos, e o Frei falava muito isso. Tudo que for para Deus, faça sempre o melhor. Tudo que for para Deus, meus irmãos, faça sempre o melhor, seja na sua pastoral, seja no seu movimento, seja na oração do texto da sua família, em qualquer lugar da obra de Deus acontece, faça sempre o melhor. Qualquer um de nós aqui pode organizar um encontro desse. Precisa de quê? Oração, fé, dedicação, amor pela obra de Deus. Se não tem amor, nada acontece.
Se não existe amor entre um casal, está acabado, nada acontece de bom. Então tudo tem que ser feito por amor, com amor. Pega comigo lá no livro de Coríntios para vocês verem. Essa promessa ela vai adiante ainda. Focaremos ainda mais no momento do Espírito Santo, no momento que invocarmos esse batismo. Não um batismo que nos faz filho de Deus, mas um batismo do Espírito Santo. Um batismo que restaura, um batismo que renova, um batismo que nos dá força, que nos dá coragem para amanhã entrar nessa quaresma com fé, com esperança, com amor. Porque muitos de nós só queremos as coisas boas. Nós não queremos fazer sacrifícios. Nós queremos que as coisas venham de qualquer jeito em nossas mãos, que se realizam como um passo de mágica. E não é bem assim. É só vocês olhar, todos que por aqui passaram, tiveram que tomar uma decisão na vida, tiveram que fazer uma escolha em sua vida. Durante esses dias aqui de rebanhão, nós fizemos a melhor escolha. Poderíamos estar lá no mundo. Não, nós escolhemos estar no melhor lugar, e aqui é esse lugar, aqui é esse cenáculo, aqui é onde o Espírito Santo quer batizar, é aqui que o Espírito Santo quer agir, é aqui que o Espírito Santo quer curar a sua família, quer curar a sua vida espiritual, a sua vida material. É aqui que você encontra a verdadeira felicidade. Não há outro lugar, em nenhum outro há salvação senão a Jesus Cristo. Então lá em Coríntios, capítulo 2, do versículo 12, vai dizer para nós: ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Palavra do Senhor. O Papa Francisco, ele disse sobre a renovação carismática católica, que a renovação carismática católica é uma corrente da graça na igreja e para a igreja. Um dos principais momentos do nosso movimento é o batismo no Espírito Santo, é levar as pessoas a serem batizadas nesse Espírito Santo. A renovação carismática, ela não surgiu de qualquer jeito, não. Para quem não conhece a história, no ano de 1967, um grupo de estudantes, com alguns professores, foram para um retiro espiritual em Duquesne. Foram para esse retiro rezar lá em Pittsburgh, nos Estados Unidos, aonde eles estavam ali orando, clamando o Espírito Santo. Clamava esse Espírito Santo. Aqui, como nós clamamos todos esses dias, eles clamavam esse Espírito Santo naquele lugar. E como em Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Ali começou todo o início da renovação carismática, com um grupo. E nós hoje somos esse grupo, que continuamos a propagar essa chama. Esse grupo que vocês viram aqui na frente, esse núcleo aqui da frente, são aqueles que Deus tem confiado mais. Deus confia a todos nós muitas coisas, mas todos esses aqui, Deus tem confiado mais, e vão ter que prestar conta de tudo que Deus tem depositado neles. Então a renovação carismática surgiu com esses estudantes, onde eles ficaram cheios do Espírito Santo, e ele deu início à renovação carismática.
chegou no Brasil, hoje está no mundo inteiro, está aqui em nossa cidade. Nós já estamos no 35º Rebanhão. Ontem eu encontrava ali à frente a Dona Marluz. Vocês devem ter visto no Instagram um vídeo conversando com ela. Ela que foi intercessora lá no início do nosso rebanhão, e hoje está aqui prestigiando esse encontro. E quem vai estar aqui mais à frente, daqui mais 30 anos, é essa juventude aqui, ó, que todos os dias estão aqui bebendo dessa fonte inesgotável, dessa fonte de alegria, dessa fonte de amor, dessa fonte de esperança, dessa fonte que nos leva para o céu. Assim os santos nos ensinam que para chegar no céu não é fácil, mas não é impossível. Talvez você, no seu coração, tenha encontrado dificuldades para rezar, para colocar-se em oração, para clamar esse Espírito Santo. O Espírito Santo não é complicado não, meus irmãos. Às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo é complicado. Somos nós que complicamos o Espírito Santo. Somos nós que dificultamos nas nossas orações. Para que Ele possa agir, é preciso, primeiramente, você abrir o seu coração. Quando o animador está aqui à frente, falando para você levantar os seus braços, para clamar o Espírito Santo, Ele aqui não está fazendo encenação, não. Ele aqui está sendo um instrumento de Deus para esse despertar, para esse clamar, para esse pedir ao Espírito Santo. E para sermos batizados é preciso pedir. Quando os apóstolos estavam reunidos junto com Maria, eu imagino que eles não acreditavam ainda 100% dessa promessa de Jesus. Assim como muitos de nós, que escutamos nas pregações, nas santas missas, que Jesus virá pela segunda vez. E muitos aqui não acreditam. Aqui em nosso meio, muitos não acreditam que Jesus virá. Eu dizia no início dessa pregação, Jesus fez uma promessa. Ele enviaria o Espírito Santo sobre os apóstolos. A promessa foi cumprida. E essa promessa continua ainda, que Jesus virá pela uma segunda vez. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Nossa Senhora também não sabe quando isso vai acontecer. Quem sabe? Deus sabe o momento de enviar o seu Filho. Talvez Jesus não voltou ainda para esse mundo, porque o desejo de Deus é povoar todo o céu. O desejo de Deus é que nenhuma alma se perca. O desejo de Deus é que todos nós alcancemos essa salvação. Pense comigo, se Jesus ainda não voltou, é porque grande parte de nós ainda precisa de uma conversão sincera. Muitos de nós ainda não está convertido. Muitos aqui vão vivenciar esses dias aqui, e a partir de amanhã não vão fazer uma quaresma perfeita, vão fazer uma quaresma imperfeita, vão fazer uma quaresma de qualquer jeito, achando que é só acordar de madrugada, rezar o texto com Frei Gilson, ficar mais dormindo do que rezando. Vocês veem os memes nas redes sociais, né? Aquilo ali é real, gente. Tenho certeza que ali 30% do que faz esse propósito de rezar o texto ali, a maioria se perde no rosário ali, dorme a maioria do tempo. Ah, mas estou rezando o rosário, estou acordando de madrugada. Isso é pouco. Não é só isso que Deus quer de nós, não. Deus quer muito mais de nós. Então, se Jesus ainda não veio para essa terra, se Jesus ainda não retornou para o nosso meio, é porque Ele tem medo. Ele tem medo da sua família ficar perdida. Ele tem medo da sua família ir para o inferno. Ele tem medo da sua família ficar aí no mundo, que o mundo oferece coisas boas, oferece sim. Eu já falei em alguns grupos de oração, já preguei em alguns lugares aí. A minha experiência com a renovação carismática não tem muitos anos, não. Se tiver 10, 11 anos, é muito tempo. Eu era do mundo também, eu era do carnaval. Já fundamos bloco de carnaval. Já briguei de carnaval, já amanheci de carnaval. Mas o Senhor tinha um propósito na minha vida. O Senhor queria que eu estivesse aqui hoje. O Senhor queria que eu estivesse aqui pregando a palavra para vocês, mesmo não ter tido tempo de preparar,
mas o Espírito Santo sabe, Ele sabe. Eu rezava, eu pedia a intercessão dos nossos intercessores, falando: intercede por mim. Eu não estava preparado ainda, não me sinto preparado. Mas lembre, quando o nosso clamor é sincero, quando nós desejamos fazer, vai fazer com amor, fazer as coisas de Deus com prazer, fazer as coisas de Deus não por mero prazer, mas sim por amor. Ele usa, Ele nos capacita, Ele envia sobre nós o Espírito Santo. E é por isso que eu estou aqui. Não era por Frei estar aqui, não era por Rubens estar aqui, era por Bruno estar aqui, era por Adonias estar aqui. Ele vai estar daqui a pouco conosco também pregando. Assim como ele foi pego de surpresa, primeiro fui eu. Mas precisamos estar em ordem de batalha. Precisamos estar vigilantes, precisamos ficar atentos, porque se o Espírito Santo de Deus descer sobre esse lugar, e você estiver lá fora, você estiver batendo papo lá na calçada da paróquia, se você estiver lá fazendo qualquer outra coisa que não seja estar aqui dentro, você pode perder a graça, você pode perder a salvação, porque nós não sabemos o que pode ocorrer a um segundo à frente. Eu não sei se eu vou estar aqui o ano que vem. Você não tem essa certeza. O padre falava isso ontem. Ele não sabe que ele vai estar aqui celebrando o próximo ano. Ele não sabe, nós não sabemos. Quem sabe é o dono, quem sabe é o agricultor, quem sabe é Deus. E se eu não estiver aqui o próximo ano, se Deus achar que chegou o meu tempo, se Deus achar que é hora de me levar, e que eu esteja preparado, que eu vá. Você consegue falar a mesma coisa? Você consegue falar que está preparado? Eu ainda não estou preparado. Muita coisa há de fazer ainda. Muitas sementes a ser lançadas ainda. Muitos corações precisam encontrar ainda o amor de Deus. E nesse tempo, esse propósito que eu fiz para Deus, essa sabedoria de Salomão que eu pedi para Deus, que essa sabedoria possa cada vez mais suscitar em meu coração, para que eu possa cada vez mais trazer mais e mais pessoas para encontrar, para experimentar esse amor que um dia eu experimentei. Não aquilo que eu experimentei no mundo, não. O verdadeiro amor foi experimentado aqui, diante de Deus, no dia que o Senhor me chamou, no dia que o Senhor me deu o dom da pregação, no dia que o Senhor me deu uma esposa, me deu filhos. E é isso, é o presente, é o prêmio que Deus nos dá, é a recompensa que Deus nos dá. É uma família, mesmo com problemas, dificuldades, Deus também nos dá a inteligência, a sabedoria de conduzir a família. Muitas pessoas falam: mas como é que você consegue assimilar tantas coisas? Casa, coordenação, empresa, trabalho, família. Não tem uma receita. Não me pergunte que eu não tenho a receita. Eu sei que eu tenho socorrido aonde Deus me envia. No trabalho, presente na minha família, presente nos grupos de oração, presente no encontro como esse. Mas amanhã pode ser algum de vocês estar aqui. Deus hoje, Ele lança sementes neste lugar. Deus, Ele lança propósitos para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós, assim como me chamou um dia, assim como me tirou do mundo lá fora. Deus tem um propósito para você, meu irmão. Deus, Ele quer restaurar a sua casa. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer te batizar e quer que você receba esse batismo. É um batismo diferente. É um batismo onde nós vamos clamar agora o Espírito Santo. Eu já vou te convidando a ficando de pé. Já vai se colocando de pé. E já vai fechando os seus olhos nesse momento. E já vai sentindo essa presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer agir neste lugar.
Deus quer agir na sua vida. Deus tem um propósito. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer tocar o seu coração, quer tirar todo o rancor, toda a mágoa, todo o ressentimento. Deus quer restaurar a sua casa, assim como um dia restaurou a minha casa. Vai rezando. Continue se colocando na presença do Espírito Santo. Tem alguns sacerdotes atendendo lá fora confissões. Temos 3 sacerdotes para a honra e glória de Deus atendendo confissões lá fora. Se você quer confessar, somente você que quer confessar, você pode ir. Somente você que quer entrar nessa quaresma. Mas você que vai permanecer aqui, nós iremos fazer esse momento agora. É um momento do Espírito Santo. É um momento do batismo. É um momento onde a ação de Deus vai cair sobre nós.